Histórias assombradas. Nem coloquei as coisas aqui pra falar beijo pro povo. Ó, um sonho vívido com a Amy Winehouse. Olá, Ana, me chamo fulana. Pode falar meu nome nesse relato, porque eu já contei esse relato pra todo mundo que eu conheço. Eu sou do Rio de Janeiro, mas atualmente estou morando em Porto Alegre. Esse é o meu primeiro relato que envio para vocês. Confesso que já conheci o site Assombrado há algum tempo, mas só nas últimas semanas que descobri o canal aqui no YouTube e já estou viciada. Me empolguei em mandar o meu relato porque no dia 14 de setembro seria aniversário da Amy. Gostaria de fazer essa singela homenagem a ela. Enfim, vamos ao relato. Antes de tudo, eu quero dizer que na época em que a Amy morreu, apesar de eu admirar a sua voz e talento, eu não me considerava fã do tipo que acompanhava todos os sucessos ou ficava procurando saber sobre tudo da vida dela. Eu acompanhava por cima as manchetes sensacionalistas sobre os problemas que ela enfrentava e que sempre viravam notícias, inclusive nos telejornais. Coisas que não precisava ser fã para saber. Enfim, quando eu soube da morte da Amy, eu estava no trabalho. Eu lembro de ver a manchete com letras garrafais estampadas com uma foto dela em um site de notícias. Na hora eu senti um aperto no peito, algo muito rápido, mas intenso. Eu lembro que saí da sala do escritório da locadora de vídeos que eu trabalhava e a sensação que eu tinha é que aquilo não era real. Eu fiquei triste, mas nada exagerado. Fiquei introspectiva, refletindo sobre a notícia. Comentei com uma colega na época. Fulana, a Amy morreu. E lembro que ela prontamente respondeu meio em um tom de desdém. Tipo, não me admira que ela tenha morrido, né? Viciada. E eu fiquei surpresa com a falta de empatia da minha colega e não falei mais sobre isso com ela. Depois de alguns dias, depois da morte da Amy, eu não sei precisar com certeza quantos dias depois que eu tive o sonho. Mas não se passou muito. Diria uma semana depois da morte dela, talvez. O sonho me marcou porque foi muito nítido e real. Foi tão real que quando me lembro dele parece que eu estou acessando um acontecimento físico. Não é como lembrar de um sonho corriqueiro. As imagens são bem claras. Enfim, eu lembro que eu estava de branco e descalça. Lembro de entrar como se fosse em um pequeno teatro. Tinha um pequeno palco iluminado com uma luz que parecia ser luz natural. Uma luz branca, suave e brilhante, como a dos raios de sol. O teatro era como as salas de cinema. O palco estava em um nível um pouco mais baixo do que a plateia. Lembro também de não haver cadeiras, era como se fosse uma escadaria, eram degraus largos, mas toda forrada com um tecido macio e aveludado. Lembro disso porque assim que entrei, eu fiquei olhando tudo ao meu redor. Tudo era forrado com aquele tecido. As paredes, os degraus que serviam como assentos, exceto o palco que era de madeira. A madeira era de um tom claro e ele brilhava como se recentemente tivesse sido lustrado. Antes de me sentar, eu lembro que passei a mão sobre o tecido. Era muito macio. Eu lembro da textura dele entre os meus dedos. A sua cor era como se fosse um vinho bem escuro, mas não um escuro sombrio. Era um tom muito bonito. O teatro, como já disse, era pequeno. Deveria ocupar no máximo umas 60 pessoas, mas não estava cheio. Havia uma pessoa aqui e outra ali. Devia ter no máximo umas 15 pessoas contando comigo. E eu lembro que não prendi a minha atenção nas pessoas. Eu só percebi que, como eu, também estavam de branco. Eu estava mesmo interessada era no lugar. Fiquei olhando para a sala, olhei para o palco, ainda vazio. Percebi que tinha um microfone, com um suporte no centro do palco. Não havia nada de diferente naquele teatro, mas alguma coisa me encantava. E quando eu dou por mim, vejo que entrou uma mulher no palco.
Olhei para ela com mais cuidado e, para minha surpresa, era Amy Winehouse. Nossa, como ela tá linda! Eu pensei imediatamente. Toda vez que lembro disso, eu me emociono, porque a imagem vem muito nítida na minha mente. A Amy estava ali, linda e com um aspecto muito saudável. Ela não possuía mais aquela magreza, notavelmente o seu corpo estava sadio. Ela não usava aquela maquiagem caricata e muito menos aquele coque enorme que ela usava. Seus cabelos escuros estavam soltos, batiam um pouco abaixo do ombro. Ela usava uma saia comprida e branca e uma camiseta também branca, com alças finas que deixavam seus braços à mostra. E vi que não havia nenhuma tatuagem nela, nada. A sua pele estava limpa. A luz que existia no palco parecia ficar mais brilhante em volta dela, como se agora a luz estivesse vindo dela. E então a Amy começou a cantar, e lembro de ficar muito estupefata com a qualidade da voz dela. A sua voz estava perfeita, e eu fiquei tão maravilhada com a perfeição de sua voz que eu, infelizmente, não lembro qual era a música que ela cantava. Só sei que fiquei literalmente de boca aberta ouvindo aquela voz magnífica. E foi aí que tem um detalhe que eu não me lembro ao certo. Eu não sei se eu comentei em voz alta ou apenas pensei. Como é que ela pode estar cantando melhor do que antes? E um homem que estava sentado um pouco mais afastado de mim olhou para mim e apenas disse: "Ela está bem agora." Lembro de olhar para esse homem e ele tinha um olhar amoroso, pacífico. Lembro que a cor do seu cabelo era como um loiro escuro e parecia ter um brilho dourado. Não um dourado carnavalesco, mas um dourado suave. Eu não sei como explicar. Bom, assim que ele disse isso com um tom de voz suave e sereno, eu acordei. E fiquei com esse sonho nítido na minha mente até hoje. Eu já tive sonhos vívidos antes, mas esse me marcou muito. Não só por causa da Amy, mas pelos detalhes e texturas que eu vi e senti. Em 2011, apesar de eu sempre ter uma quedinha pelo sobrenatural, eu não era muito de pesquisar sobre essas coisas ou me aprofundar mais. A minha mãe é ateia, então, de alguma forma, eu não me motivava a procurar nada mais sobre essas coisas, porque ao contar para minha mãe, ela sempre dizia que eram coisas da imaginação. Então, tentei guardar o sonho com a Amy na seção Imaginação Fértil da minha cabeça. Mas vira e mexe eu contava esse relato a alguém. Eu não queria esquecer. Com o passar dos anos, eu comecei a estudar mais sobre vários fenômenos sobrenaturais e espiritismo. E ano passado, finalmente, eu li o livro Violetas na Janela, um clássico. Eu já conhecia o título, mas nunca tinha nem procurado saber sobre o que se tratava realmente. Nem sabia que era um livro psicografado. Então, lendo o livro, uma parte da descrição do mundo dos espíritos me fez arrepiar. Em um dos capítulos é dito que lá no mundo dos espíritos há bibliotecas, escolas, cinemas e, pasmem, teatros. O capítulo ainda segue dizendo que algumas vezes os encarnados, nós aqui na Terra, também podem ter acesso a esses espetáculos. E isso acontece enquanto o corpo físico está dormindo, e assim o espírito pode viajar até esses lugares espirituais. E claro, imediatamente lembrei do meu sonho vívido com a Amy. Será que eu tive a honra de ir ver a Amy no mundo espiritual? Eu acredito que sim. Sempre me emociono ao lembrar disso porque a energia daquele lugar era algo incrível, era algo mágico. E posso dizer que hoje sim me considero fã da Amy. Eu tenho todas as suas músicas, canto as canções, leio matérias sobre ela, vejo entrevistas antigas, documentários. Agora espero um convite para ir ver alguma apresentação do Michael Jackson ou do Tom Jobim. Renato Russo, Freddie Mercury. Ah, você tem uma lista bem grande aí, hein?
Tem muitos aí que devem estar fazendo shows maravilhosos por aí. Quem sabe já fomos a muitos desses eventos e apenas não lembramos. Enfim. Bom, Ana, foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Tenho outras situações que vivi, mas mando outro dia. Beijo para você, para o Matheus e para os babies. Muito sucesso e felicidade para vocês. Muito obrigada. Beijão para você. Será? Mas, lembrando que, além de ter os detalhes, as pessoas que estavam ali todas de branco, descalça. E a Amy também de branco. Então, como que a gente faz para ver um show lá, do lado de lá? Como que é o ingresso? Que jeito que faz, assim, pra gente ver, assim, um Nirvana, Kurt Cobain, um Freddie Mercury, um Michael Jackson, Elvis Presley. Elvis deve fazer um sucesso danado lá de lá. Queria ver o Elvis. Podia dar a mãozinha assim para nesse teatro, dar uma olhadinha no Elvis? Queria muito ver o Elvis. Enfim, que legal, cara. Nunca vi algo assim que nossa, realmente. Será? Tem mais alguém que talvez tenha ido visto alguma coisa assim lá de lá? Por que você, né? Porque que nem ela falou, nem era assim tão fã. Gostava, que nem eu, imagino, né? Gostava, via as notícias, mas nada de seguir, de fã, assim. Que coisa. Deixa eu anotar aqui. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.